Olá, bom dia, segunda séries. Hoje a gente vai continuar falando sobre conto, certo? A gente falou na aula passada sobre. Porque a gente já tinha falado, né, na verdade, sobre conto lá nas aulas de nivelamento. Agora a gente voltou a falar de conto agora no segundo bimestre. E hoje a aula continua falando sobre conto. Então na aula passada a gente falou sobre as características do conto, a estrutura do conto, os elementos do conto, certo? Agora a gente vai falar de algo muito importante dentro do conto e dentro de quase todos os gêneros narrativos. A gente vai falar sobre as estratégias de interação. Como fazer com que o seu texto fique bom para o leitor? Como que você consegue fazer com que o seu texto atraia o leitor? Certo? Então a aula de hoje é sobre um pouco, né, sobre as estratégias de interação que a gente vai continuar falando na aula que vem. Primeiro, a gente vai falar sobre ritmo. Todo gênero narrativo precisa ter ritmo, ele precisa ter altos e baixos, ele precisa variar dentro do texto para que o leitor fique sempre preso ao texto. Ritmo narrativo. Assim como a vida, uma narração precisa ter altos e baixos. Quem aqui que vive sempre na mesmice? Quem aqui que não tem momentos bons, momentos ruins na vida? É assim também na narrativa. Todos os tipos textuais do gênero narrativo têm esses altos e baixos, todos os bons textos, né? Dentro da narrativa, as emoções se desenvolvem de forma positiva, negativa e neutra, é o que eu estou falando. Muitas vezes a pessoa está numa vida mais ou menos, e aí de repente acontece algo extraordinário na vida dela, e depois de um tempo acontece algo muito ruim na vida dela. É o que a gente chama de montanha-russa da vida. Esse ritmo narrativo é essa montanha-russa que prende a atenção do leitor. O envolvimento do leitor com a história acompanha o ritmo, o tamanho do texto e as partes que o compõem. Você já parou para ler um livro e ficou sempre querendo mais? Ou, por exemplo, você começava a ler um livro e ficava parando de capítulos em capítulos para poder continuar no outro dia porque você estava cansado? Porque se você começa a ler um livro e para sempre que dá vontade, você perde esse ritmo narrativo. Por isso que todos os textos dentro da narração, eles são divididos em capítulos, ou atos, ou sessões, para que você termine aquele capítulo antes de parar a leitura. Porque se você para no meio de um capítulo, por exemplo, quando você volta, você já volta num pico muito alto da narrativa, ou num pico muito baixo da narrativa, e acaba não se interessando pela leitura, certo? A estrutura do conto a gente já falou, né, na aula passada, só que agora a gente vai falar de uma forma diferente, a gente vai falar dentro das estratégias de interação. Quando falamos em estrutura, já pensamos em começo, meio e fim, ou em introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é assim que a gente pensa quando a gente pensa em estrutura, tanto de conto, quanto de redação, quanto de dissertação argumentativa? A gente sempre pensa no começo, no meio e no fim. O que precisa ter no começo, o que precisa ter no meio, o que precisa ter no fim. O que precisa ter na introdução, o que precisa ter no desenvolvimento, o que precisa ter na conclusão. Na narrativa é um pouco diferente. Não é que isso que a gente não é que esse pensamento esteja errado. Só que para a gente prender a atenção do leitor, a gente precisa formar uma estrutura diferente. Na narração do conto, é preciso pensar que ela precisa ser literária, que ela precisa ser artística e que precisa envolver espiritual e emoção. Se você não tiver esses três elementos dentro do gênero narrativo, você vai perder o seu leitor. É preciso pensar além dos conceitos formadinhos, sabe? A gente tem que pensar fora da caixinha. Porque se a gente ficar pensando só nas regras, isso precisa ter na introdução, isso precisa ter no desenvolvimento, isso precisa ter na conclusão, a gente acaba caindo na mesmice. Quando a gente cai na mesmice, a gente dispersa o leitor. Na dissertação argumentativa, no gênero dissertativo, ele precisa sim ter estrutura fixa. Não vai mudar agora a sua narração, a sua redação. A dissertação argumentativa ela precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente está falando aqui dos gêneros narrativos, que é preciso ver além da divisão das partes, é preciso sentir a história. Se você for fazer um conto dividido em capítulos, o seu conto precisa ter altos e baixos dentro de um capítulo. Você não pode pensar, agora eu vou fazer a introdução, vou falar sobre os personagens,
Aí no próximo capítulo eu vou falar sobre o ambiente em que ele está vivendo. Só lá no terceiro capítulo que eu vou falar sobre os problemas que ele vai, os conflitos que ele vai enfrentar. Se você fizer assim, você já vai perder o seu leitor no primeiro capítulo. Certo? Alguns exemplos de estruturas que podem ser utilizadas no conto. O clímax, que geralmente separa o meio do fim do conto, ele pode estar entre o começo e o meio, por exemplo. Você já vai atrair a atenção do seu leitor já na metade do seu texto. E aí ele já vai ficar intrigado em saber como que você vai terminar. Porque com isso você pode ser... com isso, o final da sua história pode ser o futuro do protagonista, como ele estaria depois de alguns anos. Essa estrutura não é muito utilizada, por exemplo, em novelas, essas novelas da Rede Globo, que tudo de bom só acontece no último capítulo. Geralmente, se você assiste o primeiro capítulo e o último capítulo da novela, você entendeu a novela inteira. No texto escrito, isso não é tão atrativo, porque se você fizer o começo e o final, você vai perder o seu leitor no meio, ok? O clímax também pode estar no final da conclusão, que é algo mais comum no conto do que o que eu falei antes, que provoca o leitor a sensação de êxtase, tornando o desenvolvimento algo desimportante. Não estou falando que ele não é importante, tá? O desenvolvimento ele precisa ser importante, ele precisa ser atrativo. Quando a gente usa a palavra desimportante, é que ele não é tão importante quanto o começo e o final. Você pode deixar o leitor com vontade de ler mais o seu conto, porque você deixou o seu clímax lá para o final. Você narrou a vida do personagem, você narrou a aventura do personagem, o seu personagem foi crescendo, foi se desenvolvendo. No final do conto, ele consegue superar seus obstáculos, ele consegue vencer, ele consegue alcançar seu objetivo. E aí quem está lendo vai falar, e agora? Eu preciso ler mais, eu preciso de mais coisa. Então você prendeu o seu leitor até o final do conto. Agora a gente vai falar de tamanho. A gente falou de ritmo, agora a gente vai falar de tamanho do conto. Dizer que o conto é curto não define qual que é o tamanho de um conto. Para alguns estudiosos, uma narrativa curta é aquela que se pode ler de uma vez, sem parar. Mas existem pessoas que conseguem ler até 300 páginas de um livro, né, se o livro for interessante, ou se for muito importante para ele naquele momento, em apenas uma tarde. Então, no ponto de vista desses autores, um texto de 300 páginas pode ser curto. Para outros, é preciso contar a quantidade de páginas, laudas, linhas ou caracteres para definir se um texto é curto ou longo. Esses estudiosos pensam que para se definir o que é curto, o que é médio, o que é longo, precisa ter um número exato de páginas, um número exato de linhas, um número exato de caracteres para se identificar se o texto é curto ou longo. Mas também há aqueles que acreditam que para ser longa, uma narrativa precisa ser dividida em capítulos, atos e seções. Quando você precisa dividir em capítulos, aí ele fica longo. Se você tem um capítulo só, um ato só, uma seção só, então ele é curto. Agora, aqui na sala de aula, eu peguei todos esses estudiosos, li alguns deles, e a gente vai definir que curto é aquele que pode ser lido sem precisar parar. O que é isso? Se você precisar parar de ler para ir ao banheiro, ou parar de ler para tomar água, ele já ficou longo. Certo? Aqui aí para a produção do conto, na próxima semana, eu vou identificar a quantidade mínima e a quantidade máxima de linhas. No mínimo serão 25, no máximo 30. Se quiser ultrapassar o máximo, pode. Se quiser ser menos que o mínimo, não pode. Certo? Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os elementos. A gente já falou também sobre eles, personagem, tempo, espaço, enredo, clímax. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre esses elementos. Há contos que a gente não consegue identificar que tempo que aconteceu, onde que aconteceu, mas dentro do universo do conto, esse tempo existe. Como que é isso, professor? Não entendi. Vou pegar um exemplo bem característico, bem que a maioria assistiu, ou pelo menos ficou sabendo, no universo cinematográfico Marvel.
Quanto tempo durou todos os filmes da Marvel? Para nós, que começamos a assistir com o primeiro Homem de Ferro, ele durou 20 anos. Mas e lá dentro do espaço, dentro do universo Marvel? Quanto tempo durou? Se a gente for pegar aí todas as séries que foram feitas, todos os filmes que foram feitos, a gente não consegue identificar ao certo quanto tempo se passou. Até porque a gente pega aí Capitão América, que teria acontecido num passado muito distante, e a gente pega também o final de Vingadores Guerra Infinita. Quanto tempo isso durou? Não é definido, entendeu? Mas dentro do universo cinematográfico Marvel, esse espaço e esse tempo é definido, ok? Há contos com vários personagens, outros com apenas uma personagem, certo? E a quantidade de personagens não influencia na caracterização do conto. Aí a gente pensa nos microcontos, que foram que vocês leram para realizar a atividade da semana passada. Que não tem tempo, não tem espaço, às vezes não tem nem personagem. Então como é que a gente pode definir ele como sendo um conto? Até porque só tem uma linha de extensão, né? Então nesses casos há apenas o enredo e o conflito. Ou seja, não existe conto sem enredo e sem conflito. Se tiver enredo e tiver conflito e tiver uma linha só, é microconto. Se tiver mais elementos, é um conto inteiro, certo? Depois de a gente pensar nisso, como que a gente vai definir então o que é conto e o que não é conto? Se para ser conto precisa ter personagem, tempo, espaço, narrador, enredo e conflito, como podemos definir um conto que faltam alguns desses elementos? A definição é feita geralmente pela sensação que provocam, pelo ritmo. O conto precisa ter altos e baixos. Ele precisa acontecer algo muito grandioso ou algo muito ruim para ter ritmo. Então a gente define o conto de acordo com o ritmo, de acordo com a sensação, de acordo com a emoção que ele provoca em quem está lendo. Via de regra, o conto tem seu ápice no final. Seu ápice no final, deixando um ar de suspense durante toda a história. Então o conflito do conto geralmente está no final. A parte mais alta do conto, a parte mais emocionante, a parte mais incrível do conto geralmente está no final. Mas, né, como toda regra tem exceção, alguns contos já fazem isso no início ou no meio da narrativa. Mas esses contos assim são exceções. Então vamos lá. Precisa ter alguns desses elementos, precisa provocar emoção, precisa ter clímax, precisa ter enredo. Então, para ser conto, precisa de ter esses 3 elementos. O maior de todos os contos, O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, tem vários momentos de tensão. Seria considerado aí um romance, né? Mas só teve um muito alto. Ele teve vários momentos de altos e baixos. Mas só um altíssimo. Um ápice. Um clímax. Certo? Então a gente define o conto dessa forma. Ele precisa ter enredo, ele precisa ter conflito. Ele precisa ter ritmo e ele precisa ter um momento, um ápice muito forte. Certo? Ok? Agora o último elemento que a gente vai falar hoje das estratégias de interação, para a gente encerrar a aula, ainda faltam mais 2 para a próxima aula, é a entonação. Que é uma outra estratégia de interação que está ligada a quem irá, mais ligada, né, a quem irá ler o conto. Então como é que eu vou saber se quem está lendo o meu conto vai gostar do que está lendo? Como que eu vou saber se quem está lendo o meu conto vai ler o meu conto até o final? E como que eu vou manter esse leitor interessado no meu conto o tempo todo? Para a gente, além do ritmo, lógico, a gente precisa pensar na entonação, em como o leitor vai estar lendo o meu conto. Como que a gente faz isso? Eu escrevo o meu conto e eu leio o meu conto em voz alta. Aí eu percebo, existem períodos muito longos no meu conto, muito cheio de vírgula, sem um ponto final para poder passar para um outro período. Meus parágrafos estão muito grandes. Eu estou enrolando demais para descrever alguma coisa. Então, se você terminou seu conto, você lê ele em voz alta. Lê o que você escreveu. Aí você já percebe se os períodos estão muito longos. Eu usei palavras muito difíceis que meu leitor talvez não entenda, talvez ele tenha que parar a leitura para poder descobrir o que significa aquela palavra. Ou eu escrevi um período na ordem indireta
e acabei eu mesmo, na hora que eu estava lendo em voz alta, me confundindo com o que eu escrevi. Isso é a entonação, é a forma como o meu leitor vai ler o meu texto. Ele não estava ali comigo quando eu escrevi. Então ele só vai perceber o texto durante a leitura dele. Então essa entonação ela é importante, essa leitura em voz alta ela é importante, porque a gente vai percebendo como fazer. Certo? Mais ou menos entendido, mais ou menos ok. Para a próxima aula eu falo dos outros 2 elementos de interação, as outras 2 estratégias de interação, e a gente já passa a atividade também na próxima semana. Ou seja, nessa semana não temos atividades. Só assistir esse vídeo e ler o material que eu estou deixando para vocês no GR8, que é justamente, né, o material que eu estou utilizando aqui na tela de vocês no vídeo que vocês estão vendo. E aí na próxima aula, pausa e efeito de sentido. Ok? Até a próxima aula, bons estudos para vocês, fiquem com Deus.